Eu não sei bem o que está acontecendo com alguns jornalistas da Globo, que de alguns meses para cá, eles perderam o medo de fazer o jornalismo de um jeito certo. Perderam o medo. Sabe, eu não sei bem o que aconteceu, porque isso que eu vou colocar aqui, sabe, tempos atrás, jamais algum jornalista da Globo se atreveria a falar de um ministro, ainda mais se tratando de Alexandre de Moraes e agora Dias Toffoli. Jamais falaria isso aqui, sabe? Praticamente o jornalista aqui, o comentarista político e jornalista Demetrio, disse que esses dois ministros que colocou o STF nessa situação vexatória que está, jogou o STF na lama. Eu acho que não, acho que o STF está na lama já tem alguns anos. Claro, eles ajudou a dar um empurrãozinho, sabe? Preste atenção aqui. Não, acuado, acuado é a palavra. E é o Supremo. É, os motivos foram criados por dois ministros, Toffoli e Alexandre de Moraes. Mas quem cala consente. Todo o Supremo tem consentido tacitamente com as ações ou a falta de ação sobre certas coisas desses dois ministros. Esses dois ministros, e por extensão o Supremo, estão decidindo que conflito de interesses é coisa que só os outros têm. Ministros do Supremo não podem ter nunca. Estão decidindo também que transparência é uma exigência que se faz aos outros, não a ministros do Supremo. No fundo, eles estão dizendo que tem duas classes de cidadãos no Brasil: os ministros do Supremo e os outros. Quando Exatamente. Alexandre de Moraes permanece em silêncio absoluto sobre o contrato milionário da esposa dele com o Banco Master, sem se dignar a dar explicações para o país, as pessoas começam a desconfiar. Porque Como ou vai elas vão explicar? achar que os ministros do Supremo são santos, ou elas vão começar a desconfiar. Hum, Da mesma forma, quando vem à luz os negócios dos irmãos do ministro Toffoli com fundos de investimentos ligados à REAG e ligados ao Banco Master, e então o ministro Toffoli toma essa série de decisões estranhas, esdrúxulas, hum, e coloca segredo máximo de justiça, chama para o Supremo um caso que não deveria ser do Supremo. Quando o ministro Toffoli atrapalha as investigações da Polícia Federal, as pessoas começam a achar que talvez haja relação entre os negócios dos irmãos dele e as suas ações como exato. ministro do Supremo. Mas ele também permanece em silêncio absoluto sobre isso, porque a lei, o conflito de interesses e a transparência são apenas para os outros. O ministro Fachin tem uma tarefa árdua: explicar aos ministros do Supremo que eles são. Cara, sabe, isso não começou agora, sabe? Isso começou há tempo. 5, 6, 7 anos que o Senado foi deixando. O Senado foi deixando. Ninguém nunca fez nada. Não colocou um freio nesses caras. O que que eles achou? O que que esses caras enxergaram? Nós podemos fazer o que nós quisermos, o que bem entendermos, que não tem ninguém acima de nós. Simples assim. E foi isso que eles veio construindo ao longo dos anos. Você entendeu? Onde está o Congresso? Calados. Onde está o Davi Alcolumbre? Hugo Mossa? Todos calados. Porque talvez até eles fazem parte de toda essa bagunça, esse escândalo do Banco Master. Então, deixaram esses ministros chegarem a esse ponto que chegou. Foi deixando, foi deixando, foi deixando. E agora, meu amigo? Só um remédio amargo para consertar isso. Só um remédio amargo. Porque na cabeça deles, ninguém, ai de quem acusar.
Agora que esse jornalista, esse mesmo jornalista aqui, que já defendeu tantas vezes essa atual conjuntura do STF, sabe? Até que enfim abriram os olhos para a realidade. Até que enfim, antes tarde, antes nunca, antes tarde do que nunca, né? Entendeu? Então, o que vai acontecer? Cara, eu tenho que ter um remédio amargo. Só que esse remédio amargo tem que partir do Senado. Só que aquele atual Senado lá, o Congresso, cara, só tem remédio doce. Remédio doce que enche o bolso, remédio doce que engorda as contas bancárias, remédio doce que viaja de jatinho particular de empresários corruptos. É só esse tipo de remédio. Esse tipo de remédio não sara. Então, o remédio tem que ser geral. E como vamos começar a dar esse remédio no Congresso para chegar no STF? Trocando. Trocando aqueles atuais parlamentares. Sim, é por aí. Sabe? Para fazer um limpa no STF depende de um Congresso forte e independente. Com aquele atual Congresso, não adianta. Não adianta nada. Temos que mudar tudo. E é para já, esse ano. Temos que fazer isso. Se quisermos dar um basta nas arbitrariedades destes ministros do STF, precisamos começar no Congresso.